Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o H Plus tá on. E inaugurando aí um modelo de aula, uma aula cast. Aula cast? Ou uma pod-aula. O que você acha melhor? Pod-aula, gostei, hein? Aliás, votem, pod-aula ou aula cast. Gostei, pod-aula. Um assunto que normalmente a gente trabalha dentro de aulas extras. E esta é uma aula extra, só em outro formato. Perfeito. Então, obrigado por ter aceito o convite, professor Felipe. Muito de nada. Seja bem-vindo. Sei que tá feliz aí por causa do Bugre. O Guarani tá indo bem. Começou bem, né? Você sabe que isso vai depender muito de quem tá assistindo, né? Dependendo se assistir num determinado momento, a chance de isso não ser mais verdade é grande. Mas... Então assista o mais rápido possível. Exatamente. Conte para todos os colegas, os alunos, senão... Se não pega o Guarani mal já. A hora que for ver, fala, mas ele falou que tava bem. E o modelo, o formato que pensamos, espero que todos vocês gostem, fazer as aulas extras, pelo menos neste início, num formato de podcast, algo mais informal. Perfeito. Um assunto de história da África, para que vocês saibam. História da África, dividimos aí em 3 ou 4 partes, porque tem bastante coisa para ser dita e tem caído cada vez mais. Confere? Confere, cada vez mais. Sei que ano passado caiu, foi Unicamp ou FUVEST? Ou os dois? Eu acho que então, porque história da África não é o que remete só à história, né? Cai em geografia, cai em português, porque há uma aproximação com a cultura africana, principalmente pelo fato da imensa comunidade afrodescendente no Brasil reivindicar isso hoje em dia, né? E isso tem aparecido nos vestibulares, porque, afinal de contas, se é para falar de temas relevantes, se é para falar de temas relevantes ao Brasil, a gente tem que falar de África, né? É uma formação importantíssima da nossa sociedade. Foi isso. Quando você estava falando, eu lembrei, caiu Geografia. Isso, Geografia. Na Unicamp. E caiu em História ou Português na FUVEST. Questões de geopolítica contemporânea, né? Algo que antigamente não caía, né? Não com essa volúpia, não com essa intensidade. É isso, né, Kim? Eu costumo dizer que a história... Eu costumo dizer, né? Na verdade, quem diz isso é Mark Bloch, um dos pais da história. Mas a história, ela não é sobre o passado especificamente. Ela é sobre o passado num olhar do presente, né? Então, se a gente hoje tem certas demandas de compreensão sobre temas, isso aparece no vestibular. E às vezes eu temo um pouquinho porque nossos alunos ficam tão fortemente ligados à ideia de fazer provas anteriores, que é algo importantíssimo. Mas às vezes não compreende essas mudanças que a história vai passando ao longo do tempo. Então é isso, são temas que não caíam na nossa época, que não caíam 10 anos atrás, às vezes 5 anos atrás não caía e hoje vai cair. Sim, né? Fazer prova anterior é fundamental, porém não é tudo. É parte do processo, exatamente. Pensando em medicina, então, pública, tem que E pensando acompanhar. em humanidades, isso é claríssimo. Humanidades, e tem ficado cada vez mais difícil também. Tem uns 3, 4 anos, pelo menos, que na FUVEST, Unicamp também, assim, vem pesada. O Unesp, tradicionalmente, Exato. É pesado, então... Até porque quando sai um pouquinho do nosso mundo eurocêntrico, a gente derrapa, né? Fica perdido. E seja em preconceito, às vezes, seja em ausência de conceitos, isso faz com que a gente acabe derrapando, né? Então, é um podcast absolutamente necessário. Essa aula é fundamental. Perfeito. Boa, já tá vendido. Aliás, se você está só ouvindo... Estamos fazendo uma transmissão de alguns slides. De algumas imagens. Algumas imagens e algumas questões, então, o que vai rolar... Nesta aula cast, por enquanto eu vou chamar assim. Tá. Tá bom? Não, você tá prefere ótimo. pod-aula? Não, pod-aula Fala o que a gente vai discutir, o que você vai nos ensinar, ministrar aqui nestes próximos 50 minutos. 50 minutos? Eu tinha falado meia hora, mas ele já falou que isso então, assim, história... Pô, vamos lembrar que a gente tá falando de um continente inteiro e da história dele, né? Tem muita coisa pra falar. Sim. Mesmo focando no vestibular, é bastante coisa. Bom, pensando assim no nosso foco hoje, a questão fundamental nessa primeira parte é a gente estabelecer aquilo que quem tá olhando, né? Quem tá vendo a gente pode ver pela nossa tela. Quem tá ouvindo, saiba que a gente vai falar do continente africano.
E a ideia é falar de algumas sociedades ou formas de organização que historicamente não são contempladas pelo curso regular, né? De História Geral, História do Brasil e assim por diante. Para quem consegue ver o mapa, ó, a gente fala de 3 grandes regiões. A gente fala da região do Chifre da África primeiro, onde nós vamos ver desenvolver 2 grandes impérios, o Império Núbida ou Império Cuxita, além do Império de Axum. São 2 impérios que se desenvolvem no passar da Antiguidade até a Idade Média, ou seja, impérios que a gente normalmente não mencionava, mas sempre tiveram lá, tem uma importância gigantesca do ponto de vista histórico. Depois nós vamos tratar um pouquinho dos povos bantus ao sul, né, que é a ocupação da África subsaariana, falar um pouquinho, mencionar o Império do Grande Zimbábue e principalmente o Império do Congo e as relações que terá a partir da sua forma litorânea no Ocidente com o périplo africano, né, com a presença portuguesa e depois com a diáspora do povo africano por meio da escravidão. E por último, já falando dessa lógica da escravidão, a gente vai falar sobre os reinos que se formam nessa região que fica no sudoeste do Saara, que a gente chama de Sahel. Sahel. É o Sahel, o Grande Sahel. E ali nós temos os primeiros impérios islamizados na Idade Média, depois na Idade Moderna, a formação de impérios que vão, de alguma forma, se relacionar também com a diáspora, como o Grande Império do Songhai, Império do Benin e assim por diante. Então a ideia é viajar por essas 3 partes primeiras, que corresponderia do ponto de vista da história eurocêntrica com Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, né? E entender como nesses 3 períodos se desenvolveram formas dentro da África que não são exatamente aquelas que nós estamos acostumados e que os vestibulares estão pedindo cada vez mais. É isso, tem caído. Tem caído cada vez mais. Então, em 50 minutos vamos discutir essas 3 regiões aí. E se o vestibulando ou vestibulando está reticente em relação a isso, se não caiu assim exatamente aquela informação, a chance de cair a partir dos próximos anos é cada vez maior. Perfeito. Então já está caindo muito e vai cair muito mais. Perfeito. É isso. Vamos embora? Bora! Bora, e é isso, assim, se ficar muito longo, a gente quebra em 2 partes, não tem problema. Tá bom. O mais importante é que eles tenham todo o conteúdo necessário. Exatamente. Para aceitar qualquer questão que apareça. Exatamente. Fechou? Essa é a ideia. Esse é o acordo. Vou começar logo com uma questão. Exato. Por favor, discorra mais sobre. Afinal de contas, a ideia é entender como a história da África tem sido aplicada nos vestibulares, né? Repara que essa primeira questão é uma questão do Enem. O Enem é uma prova que traz, de forma até pioneira, a África. É um dos primeiros vestibulares a trazer a África. Afinal de contas, é um vestibular de proposição nacional. E repare que no Enem, normalmente a África é utilizada não só como conteúdo, mas também como a própria discussão em relação à nossa negligência histórica em relação ao continente africano, né? Repare esse texto. A África, e aí percebe aspas aqui como conceito, né? Não a África só como lugar, um conceito, tem sido incessantemente recriada e desconstruída. A África tem sido um ícone contestado, tem sido usada e abusada, tanto pela intelectualidade quanto pela cultura de massas, tanto pelo discurso da elite, quanto pelo discurso popular sobre a nação e os povos que supostamente criaram e se misturaram no novo mundo. E por último, tanto pela política conservadora como pela progressista, né? Então, a ideia aqui é que existe uma argumentação estabelecida pela Sansone, cuja natureza de organização se dá por parte de um território que é conceitualmente utilizado e cuja memória, principalmente ligada à presença de povos africanos e afrodescendentes no Brasil, constitui uma importância fundamental, mas cujo conhecimento é sempre muito raso, né? É o ponto fundamental dessa aula, né? A ideia de que a gente precisa aprofundar hoje o conhecimento sobre a África e o que muitas vezes nós, ou às vezes gerações como a nossa, achava que era inferior, um pouco importante. Não. O próprio Enem está dizendo aqui, isso faz com que você acabe construindo diversas narrativas, repare, tanto pela elite intelectual quanto pela cultura de massas, né? E que no fundo, fazem parte de formas pelas quais, na prática, você não tem exatamente um conhecimento absurdo sobre a África, né? Você não pluraliza esse processo, você fica em retóricas. Tanto que ele pergunta, as diferentes significações atribuídas à África citadas nos textos são consequências do... Ele não está enfatizando a ideia da identidade folclórica da população, ele não está falando sobre o desenvolvimento científico, não é esse o ponto, e nem sobre a multiplicidade linguística. Embora ela seja correta, repare que o que ele está fazendo é sobre o uso imaginário do conceito de África pelas diferentes populações, pelas diferentes formas de vivência no Brasil. E como você tem narrativas que constroem política, social, economicamente, mas que não aprofunda de fato
um conhecimento sobre a África, né? E aí a gente tem aquela alternativazinha D ali, desconhecimento histórico do continente, né? O que ele está argumentando aqui, portanto, e o Enem traz a ideia de que nós, como sociedade, negligenciamos historicamente a África, e isso aparece no nosso desconhecimento relativo a esse continente. O ponto da aula, o ponto daquele primeiro mapa, né? Entender melhor as coisas. Repare que o próprio Enem faz o ponto pela gente, a gente nem precisou fazer. Exato. E de fato é mesmo, né? É um desconhecimento histórico do continente. É isso. No nosso tempo, não me lembro a gente ter aula de África, assim... Tem aquele Egito, né? Que dependendo do lugar, às vezes nem tem, né? Mas começa em Grécia. Não, tem Egito. Não, Egito tem Tem na grade curricular, mas... na história antiga. Exatamente. E aí some, né? Aí quando aparece só como coadjuvante. Parece que parece que a África é só Egito. Exato. Parece que é só... Aí depois aparece, de repente tem um pessoal sendo escravizado, levado para América, de repente aparece o neocolonialismo do século XIX, né? Ou seja, é sempre a África sendo vista por uma ótica do outro, uma ótica de outro lugar, porque nós, como sociedade brasileira, não nos identificamos como deveríamos com o continente africano, né? E isso levou a essa negligência histórica. O Enem está aludindo a isso, exatamente. Perfeito. Passo? Pode passar. E aí a ideia, então, é a gente falar um pouquinho aqui sobre determinados elementos e territórios que historicamente são negligenciados. O primeiro é esse aqui, são os meus queridos Cuxitas, também chamados de Núbidas, pois é um império, uma civilização que se desenvolve nessa região chamada Núbia. Repara que eles são muito próximos dos egípcios, né? Já que a gente está falando do bom e velho Egito, e tem uma influência muito grande por parte deles. A Núbia começa a ser ocupada por povos seminômades ainda na antiguidade e tem uma relação muito forte com o Egito. O Egito, nos seus períodos de Médio e Novo Império, chamava a Núbia de Corredor Núbido, porque essas são as áreas mais altas do Rio Nilo, né? O pessoal na geografia às vezes aqui tem um pouco de dificuldade, mas a gente divide o Rio Nilo em duas partes, o Baixo Nilo e o Alto Nilo. O alto fica mais próximo das áreas de nascente, que no caso são as regiões sul, áreas montanhosas do continente africano. O Baixo Nilo na parte norte, onde o rio deságua no mar Mediterrâneo, né? O Baixo Nilo fica no sul. O Alto Nilo fica no sul. Tá vendo? O Alto Nilo... fica no sul. O Baixo a nascente Nilo... eu entendi. A parte isso. mais alta, onde nasce, é topológico, perfeito. É topográfico. Ou seja, a lógica de organização se dá por parte de um território que não tinha grande desenvolvimento agrícola, porque são áreas mais montanhosas, né? Então, o Egito, como sociedade agrícola, se desenvolveu mais para as áreas norte. No sul, originalmente, a Núbia era um corredor, ou seja, era um lugar de passagem, em que o egípcio desenvolveu formas de comércio com povos subsaarianos, especificamente vamos falar dos Bantus, e que o Egito adquiria alguns produtos, mineração, ouro, por exemplo, na Núbia, que foi e vai abastecer comércio egípcio, pedra, que foi utilizado para fazer pirâmide, por exemplo, alguns recursos florestais da região do Congo. E conforme foi se tornando essa área comercial, os núbidas foram, conforme tinham contato com o Egito, foram recriando formas egípcias. Então vai se desenvolver ali, e aí a gente já está um pouquinho mais próximo do nascimento de Cristo, né? O Império Núbida, ele começa a nascer a mais ou menos 800, 750 a.C., que é uma espécie de espelho do Egito. É isso aqui. É essa área avermelhada, para quem não está nos vendo, é a área do Alto Nilo, para quem está nos vendo, é essa área ali, ó. Nesse primeiro slide aí, tá onde? Tá ali, ó, onde a gente tá escrito Etiópia, ou seja, essa área do nordeste do continente africano. Exatamente, no chifre africano. Beleza. Exato. Eu tô chegando, tô igual um aluno, viu? É nóis, mano, tamo junto, é isso aí. É um aluno. E aí a ideia é que nessa região, que a gente chama de Núbia, então, vai se desenvolver uma sociedade que é muito similar ao Egito, ele começa a recriar os mesmos arquétipos do Egito. Então, forma uma cidade central chamada Napata, vai desenvolver um estado teocrático, de religião politeísta, vai utilizar praticamente os mesmos hieróglifos ou hieroglifos egípcios, e também tem a presença de pirâmides, né? Hoje, nessas regiões atuais do Sudão do Sul, né? Que é onde a gente está nesse momento, existem hoje escavações acontecendo para encontrar as pirâmides que não são egípcias, são núbidas ou cuxitas. É mesmo? Sim. Nossa. E o doido é que, além de ter, portanto, toda essa relação, né, uma sociedade se desenvolve originalmente por lógicas de pastoreio, mas que começa a ter comércio por causa do Egito, tem duas informações que hoje são importantes dos cuxitas. Primeiro, quando eles formam suas relações imperiais, o egípcio já estava em declínio, né? O final do Império Egípcio é meados de 1085 a.C. Os cuxitas se desenvolvem a 750, 800, ou seja, o Egito já estava ali há 200 e poucos anos em declínio. Mas a sociedade egípcia, ela nunca
nunca deixou de existir na antiguidade, né? Não há um império formado, mas existiam ali chefes locais que mantinham uma certa unidade cultural. E os númidas, a 750, serão responsáveis por invadir o Egito para defendê-lo da invasão assíria. E, portanto, dessa relação que os númidas sempre tiveram com o Egito, né, a formação do Império Cuxita é o primeiro grande império a conseguir dominar todas as regiões de margem do Rio Nilo, né? O Egito sempre desenvolveu da terceira catarata aproximadamente para a Foz, ou seja, sempre nas áreas mais planas. O único povo a desenvolver controle sobre as áreas planas e sobre as áreas montanhosas foram os Cuxitas, meados de 750 até 700 a.C. Como os cuxitas têm uma relação étnica, diferentemente dos egípcios, de natureza africana um pouco mais subsaariana, são pessoas de cor preta, e, portanto, o período em que os cuxitas dominaram o Egito é chamado no Egito de período dos faraós negros. Porque houve um período, portanto, em que os faraós de linhagem cuxita, a capital Napata, se estabelecia por parte de pessoas, portanto, de uma outra relação ligada à cor de pele, né? Uma lógica um pouquinho diferente do egípcio. E segunda relação interessante, que é o que a gente vai entrar um pouco mais, é a questão matriarcal. Os cuxitas têm linhagem matriarcal em boa parte da sua história, e as rainhas quem organizavam. As mulheres. Quem manda são as mulheres. As mulheres exerciam práticas comerciais, enquanto os homens eram dedicados a práticas de pastoreio, e as mulheres organizavam as relações monárquicas, ou seja, também faz parte desse momento da história, que além de valorizar uma sociedade africana que não se valorizava, entender, que existem sociedades matriarcais ao longo do tempo, né? Como nós somos especificamente patriarcais, a gente só estudava a sociedade patriarcal, né? Grego, sim, romano, e não, existem sociedades matriarcais. E mais, como o patriarcado, portanto, dentro de uma lógica global, ele é um processo histórico, ele não é natural, né? Você talvez brigue comigo, mas ele não é biológico. Ele tem nuances biológicas, mas o patriarcado, ele não necessariamente é historicamente a única forma de organização social. Os cuxitas eram matriarcais. Então é muito costumeiro, principalmente nessas áreas do chifre africano, a presença de sociedades de natureza matriarcal. Os cuxitas em si, eles, a partir de 700 mais ou menos, eles perdem a parte norte do Egito para os assírios, depois para os persas, ou seja, eles não vão conseguir manter por muito tempo o controle egípcio. Ele só decai a meados de 300 depois de Cristo, ou seja, um império que de 700 até 300, né, são quase 1000 anos. Eles vão existir, vão ser os principais responsáveis por fazer essa conexão entre o norte e o sul da África, né? Aqui nesse mapinha um pouco à esquerda, mostrando inclusive a relação que eles vão ter quando o Egito será dominado pelos persas, né? A sua primeira capital Napata, a sua segunda capital Meroe. E os meus queridos cuxitas, eles serão, a sua derrocada tem a ver com a ascensão de um outro império na região, que se você quiser passar o slide... Pô, interessante, já gostei aqui. Gostou dos cuxitas? Muito. Tava pensando em várias coisas aqui, eu fui esquecendo, mas já eu pergunto, de verdade. Eu falo demais, esse é o meu problema. Não, assim, pra eu me localizar, tá, tem ali um pedaço do Egito em si, aí você falou que era o quê? Etiópia? Sudão do Sul, a maior parte do território cuxita, pega um pouquinho da Etiópia, mas a maior parte hoje seria Sudão do Sul. Esse mapa, inclusive, ele tá desatualizado em relação à divisão do Sudão e Sudão do Sul. Essa parte aqui onde está a mancha vermelha, onde está escrito Cuxi, esse território aí seria o do Sudão antigo, né? Uhum. Que hoje é dividido em Sudão do normal, né? O Sudão normal, Sudão ao norte e o Sudão do Sul. Né? Perfeito. Então são os dois países, Sudão e Sudão do Sul. É a maior parte do território dos cuxitas. E a imagem à esquerda, então, seria um posterior... Este aqui é isso? Aquela primeira imagem. Porque aqui é a forma de organização, mais ou menos, né? Porque não existe uma fronteira muito bem definida, tem áreas desérticas e florestais, mas é mais ou menos a relação entre os cuxitas e os egípcios durante o domínio persa, que se dá mais ou menos 525, 524 a.C. Então estamos aí no século VI a.C. Então, perceba que é um império que durou por muito tempo, né? A gente simplesmente não fala. Pô, mais de 1000 anos, é isso que São aproximadamente 1000 anos, né? E simplesmente... Simplesmente não fala. Eu não sabia. Matheus, você sabia dos cuxitas? Não, olha só. Tá vendo? E é engraçado porque no curso de História Geral, por exemplo, a gente fica muito focado naquele mar ao norte, que é o mar Mediterrâneo, né? A gente basicamente fica, sei lá, séculos, desde a Antiguidade, Idade Média, falando sobre o Mediterrâneo. E, cara, o Mediterrâneo é uma área de comercialização que não só integra áreas do Oriente com o Ocidente, né? Que é o que a gente historicamente fala, mas também do Norte com o Sul. Então, no Mediterrâneo desse período tem produtos oriundos da selva do Congo, que estão circulando ali. Quem que fazia esse intercâmbio cultural? Os cuxitas.
Os cuxitas revendiam os egípcios revendiam pelo Mediterrâneo. Então tem várias... Cacau, por exemplo, já era algo razoavelmente conhecido aqui, porque Floresta do Congo, né? Sim. Então, um povo interessantíssimo nesse sentido de ser um povo de passagem, né? De estabelecer relações. E eles entram em declínio por parte desse reino, que é um reino bicontinental, que é o reino de Axum, né? O reino de Axum ele existe mais ou menos de 100 até 900 depois de Cristo, então ele faz a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Também é chamado de reino da Etiópia, os gregos chamavam de Etiópia, etíope é uma palavra grega para pessoas de cor preta. E aí, primeira coisa, portanto, repare que os gregos conheciam e tinham relações com esse povo. E segundo, esse é um povo mais ainda do chifre africano, esse sim da região da Etiópia, a maior parte. Pega um pouquinho da Somália ali também. E repara que uma questão que a gente nem se dá conta, cara. Eu, quando estudante, por exemplo, nem me dava conta. Essa área da África tem aquele mar ali no meio que chama Mar Vermelho, né? Que é o mar que na relação bíblica Moisés abriu. Sim. É um mar muito estreito, de navegação muito fácil. Então, para você navegar aqui dessa área do chifre africano para a Península Arábica, é muito perto. Muito né? perto. Eu não me dava conta, a gente fica tão com aquele mapa do Mediterrâneo na cabeça, assim, que a gente não se dá conta. E, cara, repara que o reino de Axum teve territórios, que é aquela mancha escura ali, ó, no sul da Península Arábica. Foi mais, na verdade. Se você quiser passar pro próximo, que é o tão pouco mais o reino de Axum, ele dominou os cuxitas, Dominou os cuxitas. E aí, como eles são economicamente ligados a comércio, os axunitas vão pegar o comércio dos cuxitas. Então, eles vão começar a ser os principais responsáveis por fazer essa travessia comercial entre África subsaariana e Mediterrâneo. Sim, ainda mais com bicontinental assim, né? Exato, cara. E essa relação bicontinental, ela é muito interessante porque esse avanço sobre a Península Arábica vai colocar muito rapidamente os axunitas em contato com outros povos de origem arábica, Península Arábica, e vamos pensar que a gente está pensando em transição da Antiguidade para a Idade Média. Então, cara, o reino de Axum vai ter contato com o Islã. Pra caramba. Vai ter contato com o Islã, vai ter contato com Muhammad, com Maomé. Inclusive, o declínio do Axum tem a ver com a expansão do islamismo. Né? E ao mesmo tempo com o Mediterrâneo, e aí o doido é o seguinte: para norte, pelo Mar Vermelho, não só você navega pela Península Arábica, mas você chega até o Mediterrâneo. Não tem ainda o Canal de Suez, mas você com caravanas comerciais por terra rapidamente chega até o Mediterrâneo pelo Oriente Médio. Ou seja, você passa a ser também um desses reinos que pelo Nilo e pelo Mar Vermelho se conecta com o Mediterrâneo. E a sul, como os axunianos são um povo que navegavam muito bem, eles começam a navegar pela costa da África. E isso durante a Idade Média, tanto eles quanto os árabes faziam muito bem. Então a gente tem relatos hoje de navegação estabelecida por esses povos que chegavam até o sul da África. Região atual, desde passar pela Somália, Tanzânia, chegando até a África do Sul mesmo. Até Moçambique, até próximo da África do Sul. Então existe um intercâmbio comercial nascendo ali de aproximação entre povos do Oriente, especificamente nesse caso árabes e etíopes, que dominam todas essas rotas comerciais. E aí é muito louco porque, assim, como eles viveram o final da Antiguidade, a gente começa a achar produtos característicos do sul da África no Império Romano. Entendi. Depois na parte oriental do Império Romano, que é o Império Bizantino. Então, durante a Idade Média, teve uma cumplicidade muito grande ali. E aí, além de estabelecer comércio de metais, alguns elementos naturais, tem também uma aproximação cultural, e essa talvez seja a parte mais, louca de pensar o reino axunita, que é a aproximação com o cristianismo. Porque como eles eram muito próximos dos bizantinos e o Império Romano, na sua parte oriental, era cristão, né, desde o final do Império Romano, há uma quantidade de grupos dentro da Etiópia que começam a se influenciar cada vez mais pelo cristianismo monoteísta a ponto de se converter. É mesmo? Então é um reino que se tornou cristão em determinado momento. É tão forte essa relação que, inclusive, eles começaram a criar certas mitologias que vão ter raiz bíblica para conseguir conectar a sua existência à Bíblia. Né? Que doideira. Quer ver? Se você puder passar. Olha lá, ó. Olha como a relação comercial deles, cara, primeiro além do controle sobre áreas da Península Arábica, olha a Meca ali, né? Pô, a cidade onde nasce o islamismo e era parte das rotas de passagem comercial. Repara que consegue navegar até a Índia, chegando para o Oriente, e olha essa setinha aqui, ó, navegando para sul, né? Então, a partir de uma localização estratégica, que é essa área do chifre da África, você consegue navegar para a Índia, você consegue navegar
para o extremo sul da África, você consegue navegar para o Mediterrâneo. Né? Aqui, ó. Olá. Resolvi improvisar aqui, ó. Você fala essa setinha aqui, é Ainda isso? bem que tem o C aqui, Kim. É isso? É isso, ela mesma. Exatamente. Poxa, descendo a costa da África, sentindo Moçambique, isso que você estava falando, é isso? Exatamente. E por isso que a gente vai ter nesse momento uma influência cultural gigantesca de árabes, por exemplo, sobre Moçambique. Sim. Não, assim... Já, Passando aqui por todo esse Mar Vermelho basicamente era rota completa. Exato. O que o reino de Axum dominou foi exatamente essa passagem, né? Esse estreito, que é um estreito fundamental para estabelecer comercializações não só entre Ásia, Europa e África, mas entre sul da África e Mediterrâneo, né? E aí essa relação forte, não só essa aproximação cultural com o cristianismo, mas também em certas raízes bíblicas. Eu tô vendo no mapa que tá em roxo o reino dos Axunitas. Isso? Seria o centro deles, isso. Isso. E aí tem alguns tracejados, né, que foi o apogeu do Império Axum. Isso, tá é o momento da sua ali máxima expansão. Na legenda. Então ele chegou a ter tudo isso como território. Isso. Repare que Axunita. essa parte mais ao norte, inclusive, é a Núbia, olha lá. Tá vendo? Ou seja, eles dominaram o Império Cuxita. O declínio do Império Cuxita como principal via de passagem entre a África subsaariana e o Mediterrâneo é pela ascensão do Império Axunita. Né? E, assim, os Axunitas, eles são da mesma região dos Cuxitas, não? Ou próximos? São vizinhos. Porque os Cuxitas seriam da atual região do Sudão do Sul, os Axunitas da região da Etiópia. Mais da Etiópia, você falou, verdade. Isso é muito doido. Sim, muito doido mesmo. E outro reino de linhagem matriarcal. E essa lógica também. Tanto que tem uma figura de origem bíblica, que quem gosta de religião tal vai conhecer, que é a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá é uma moça de origem bíblica que teria tido uma relação com o rei Salomão, portanto de origem bíblica. E os seus filhos seriam mitologicamente aqueles que deram linhagem aos etíopes, né? Então eles consideram que as suas rainhas e reis, né? Eles alternaram um pouquinho entre matriarcal e patriarcal, mas na maior parte do tempo matriarcal. Seriam, portanto, indivíduos que, teoricamente, têm ascendência no rei Salomão, né? O que faz com que, portanto, os etíopes considerem que a sua formação monárquica tem origem bíblica, tem relação com o cristianismo e com o judaísmo. Tanto que essa é uma das regiões da África com hoje maior percentual de população judaica. É mesmo, também. Que, de novo, né? Olha como tá próximo. Olha Jerusalém ali, ó. Tá ali. Ou seja, tem uma influência cultural muito grande a ponto de fazer com que haja ali um monoteísmo. A ponto, inclusive, contando uma historinha assim bem rasa, mas foi uma questão da Unicamp de segunda fase, começou a se criar ali um culto monoteísta que começou a se juntar com práticas de religião politeísta, né? E aí você começa a ter, por parte das linhagens monárquicas, a ideia de que existe um monoteísmo, que você não tem um Deus sobrenatural, mas um Deus natural. Um Deus que teria habitação em todas as coisas, seria a essência de todas as coisas, né? E é engraçado que a partir do século XIII depois de Cristo, começa a nascer um culto que vai ter reminiscências até o século XX, com um monarca chamado Selassie, porque a Etiópia vai ser uma das poucas regiões que vai conseguir lutar contra o neocolonialismo europeu, né? E aí vai ter toda uma questão, tem até uma questão sobre isso, tem toda uma questão de ser uma das regiões de resistência e tal, né? E o Selassie é um monarca do século XX que vai dizer que essa origem que eles têm de natureza monárquica vem desde os Axunitas e, portanto, tem raiz bíblica, né? E aí começa a nascer por parte de alguns indivíduos da diáspora, porque com a diáspora africana, né, com a escravidão, muita gente vai ser retirada da África e levada para trabalhar na América. E tem uma ilha chamada Jamaica, que vai receber muita gente dessa região. E vai haver um culto à ideia de que, a linhagem monárquica dos etíopes tem origem bíblica, e dois, que tem uma essência chamada Jah, que seria uma adaptação da ideia do Deus monoteísta sobre a crença em todas as coisas de natureza natural, né? De forma natural. E aí há um culto que nasce na Jamaica, chamado Rastafari, cuja objetivação é cultuar esses reis e essa prática de monoteísmo que nasceu ali. Tem até um ritmo musical ligado a essa exaltação chamada reggae,
que nasce, portanto, do culto à cultura Rastafari, ao monarca Selassie e aos monarcas axunitas, aos monarcas etíopes. Teve uma questão da segunda fase da Unicamp, no Ano Internacional do Reggae, que perguntava qual era a relação entre o reggae e o rei Salomão, né? E a relação é essa. A relação são os axunitas? A monarquia etíope que cria a mitologia de que eles têm origem bíblica e que justifica os seus monarcas a partir dali, e a influência que o monoteísmo tem ali para a criação do culto a Jah, que vai florescer na Jamaica, levando ao reggae. Tá vendo? Nada vem do nada. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Não, muito louco isso aí, de verdade, cara. Nada vem do nada. Gostei. Por mais aulas assim. E aí, eu passei. Era pra passar mesmo? Exatamente, porque aí a gente pode ver que tipo de questão tem aparecido. Tem algumas questões que apareceram em vestibulares específicos, como a FGV sobre os cuxitas, né? Mas aí é muito específico para a área das humanas. Mas repare que são temas que estão começando a aparecer cada vez mais. Opa, né? Agora vem do Sul. Exato, e olha essa da Federal do Rio Grande do Sul. Com relação à história das antigas sociedades africanas e do Oriente Médio, assinale a alternativa correta. Os assírios notabilizaram-se pelo estabelecimento de relações comerciais pacíficas. Já para aí. Os assírios é um povo de origem mesopotâmica e cuja principal característica é a guerra. Treta. É um dos povos que inventou a prática da tortura como forma de dominação, praticava metalurgia de ferro, extremamente violentos, cavalaria. Então, nada pacíficos. B. Muitas sociedades do norte da África, do qual consta o chifre africano, antes do contato com as religiões cristã e islâmica, organizavam-se de forma matrilinear. Ou seja, a ideia de que as monarcas eram mulheres. Tanto os cuxitas quanto os axunitas são, portanto, matrilineares, conferindo às mulheres um papel destacado nas relações de poder. Alternativa correta. Legal perguntar isso. É também, isso, né? Então, B. E de novo, como matriarcado. E como mistura a questão do tema, da matéria, do conteúdo, com, necessariamente, uma postura em relação ao mundo de hoje, onde ele tende a destacar a existência de sociedades matrilineares. Perfeito. E quebra a ideia de que é tudo patriarcado. Exato. E constrói a ideia de que o patriarcado é um fenômeno histórico, ou seja, ele surge em um determinado momento e ele passa a se tornar dominante, mas não natural. Perfeito. Tem como você... Passar pelas outras? Passa pelas outras e porque elas estão erradas. Vamos lá, ó. Civilização egípcia favorecida pelo sistema hidráulico do Nilo, até aí tudo bem, né? Vamos lá, é uma sociedade hidráulica baseada na agricultura do regime de cheias. Encontrou no rio uma barreira de proteção natural que impediu o avanço e o contato com os demais povos da África. Exatamente o contrário, né? Acabamos de contar como o egípcio estabelecia comércio utilizando o rio Nilo com os cuxitas, né? Então não é uma barreira natural nenhuma. Não, pelo contrário. O Rio Nilo acabou se tornando uma forma até de comercialização. Tem uma análise geográfica que mostra que o Rio Nilo, ele é muito fácil de navegar. Primeiro que ele tem uma área muito plana, né? Nas montanhas é um pouco mais difícil, mas enquanto não tem as cataratas. E ele, ao mesmo tempo, ele vai em direção ao Mediterrâneo. Então, se você seguir corrente, você vai para o Mediterrâneo. Mas ele tem uma quantidade de ventos vindos do Mediterrâneo que, se você tiver uma vela bem grande, ele empurra. Então é muito fácil navegar, né? É possível navegar nas duas áreas, nos dois sentidos do Rio Nilo. Subir e descer. Subir e descer. Isso não é comum em todos os lugares, né? Então, pelo contrário, o Rio Nilo foi uma ponte de comunicação. D. Os povos da Núbia, situados no nordeste do continente africano, formaram a civilização meroítica. Não, formaram uma civilização chamada Axum, ou Axunitas. Caracterizada pela ausência de práticas religiosas, não, acabamos de mostrar que do politeísmo, inclusive, desenvolveram práticas monoteístas, pela simplicidade de seus modelos arquitetônicos, também não, e pelo isolamento social, não é uma sociedade comercial, os povos da Núbia. Tudo né? Não, nessa aí a alternativa né? não. Tanto os axunitas quanto os cuxitas. E os hebreus organizaram-se a partir de clãs patriarcais, até aí tudo bem, né? Hebreu, estamos falando do povo escolhido da Bíblia, é a origem do modo bíblico da Torá, né? No caso dos judeus. Localizados às margens do Rio Jordão e constituíram como povos predominantes agrícolas, proibindo as atividades pastoris consideradas impuras pelo Torá. Não proibiram, desenvolveram atividades pastoris, é verdade, com certos limites, né? Tem a questão da carne ou da comida kasher, em que, por exemplo, eles não comem carne de porco, mas não necessariamente impõem a negação de atividades pastoris, por exemplo, de ovinos, né, de ovelhas, de cabras, sim, eles têm pastoreio, então não são ausentes de carne. Né? Por isso, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza, legal. Matriarcado desses povos. Perfeito. Isso é bom, não tá ligado, isso aí a chance de aparecer é bem grande, né? Muito Penso grande. eu. E mais do que isso, uma questão muito moderna, por quê? Porque hoje o vestibular gosta muito de atravessar matérias.
Opa. Então, isso aqui não é da aula 1, da aula 3 ou da aula 5. É da aula 1, da aula 3 e da aula 5, né? Ou seja, você junta diversas aulas para que você consiga, a partir das alternativas, estabelecer essa relação. É isso que se espera de um transversal e interdisciplinar. Exatamente. Perfeito. Passei. Passou. Essa passagem nos traz para outra parte da África, que é a parte subsaariana. A parte subsaariana é muito mais diversa do ponto de vista cultural linguístico, mas é possível pensar que a partir de meados do século IX depois de Cristo existe uma certa identidade linguística, um tronco linguístico, chamado povo Bantu, né? Bantu é uma palavra que significa ser humano, significa, portanto, que na verdade é uma definição extremamente vaga, né? Mas que teria sido um povo ali, ó, daquela região do atual Camarões, povo Igbo, onde está escrito ali Igboide, e que teria iniciado um processo de expansão por meio do seu crescimento populacional em direção à área subsaariana, áreas razoavelmente despovoadas e que vão ser ocupadas por parte desses povos bantus. Saiu ali do que hoje é Camarões e dominou tudo isso? Dominou tudo isso, embora não de uma lógica imperial, porque é um tronco linguístico, ou seja... É uma forma de organização por parte de uma certa identidade cultural, mas que vai se espalhando e formando unidades políticas e organizacionais completamente diferentes. Perfeito. Originalmente, inclusive, os bantus, eles vivem de forma familiar, ou seja, são pequenos grupos familiares que vão formando relações étnicas entre si, mas que têm uma certa autonomia, normalmente de natureza patriarcal. Os bantus do sul não tem nada a ver com os bantus do norte, a não ser a língua, algumas coisas, características culturais, talvez, não sei. Vão criando diferenciações, né? Tá. Uma origem linguística original, né? Eu costumo dizer assim, tronco linguístico, latim. Né? E o latim dá origem ao espanhol, ao português, ao francês. Ou seja, você tem um tronco linguístico, mas a partir do momento que vai se separando para diversas áreas, daí vai pra criando frente, diferenciações. Exatamente. Que é o que significa ali naquelas setinhas ali? Que é? Isso. Ali são cada uma das regiões originais dos bantus, embora a gente não tenha certeza exatamente da sua ocupação. Existem alguns historiadores que vão falar, em parte, até a região da Costa do Marfim, ou seja, que ocupava toda a região do Sahel, mas que conforme começam a se separar, vão se formar principalmente nessa área em azul, né? Então o que a gente conhece melhor arqueologicamente falando são as áreas em azul. O azul claro, Camarões, e o azul escuro, que são as suas áreas de ocupação. Todas essas cores dão origem a formas étnico-culturais diferentes. De origem bantu. Todas de origem bantu, né? Então bantu, repara que é um termo meio vago, na verdade, assim. Ele significa seres humanos que se espalharam, mas que vão gerar formas diferentes. E aí a minha questão é entender como tem 3 grandes áreas no estudo da história da África que a gente gosta de especializar pensando nos bantus. Uma das áreas é a parte do litoral oriental da África, que se você passar um slide você vai ver que tem uma relação lá, ó. Tem uma relação um pouco mais comercial. Normalmente os bantus eles têm uma relação de pastoreio, agrícola, vivendo em áreas mais rurais, a partir de lugares onde acham ou encontram acesso à água. Esses bantus que vão chegar desde a Somália ali ao norte, em Mogadíscio, Quênia, Tanzânia, até Moçambique, vão começar a desenvolver formas urbanas de vida. Por quê? Porque essa é uma área que desde o século IX, século X, é muito visitada, primeiro pelos axunitas, depois pelos árabes. Que a gente estava vendo ali justamente a rota, né? Exatamente. E os bantus foram... Esses bantus específicos, né? Porque são espalhados por toda a região do sul da África, esses específicos, que são os bantus da costa oriental da África, vão desenvolver formas urbanas de vida, cidades, mercados. E tem uma língua que se desenvolve aqui, a partir do Quênia, Tanzânia, que é o Swahili, ou Swahili, que é uma língua híbrida originalmente. Por muito tempo acreditou-se que era uma língua específica do continente africano, mas quando se percebe a influência arábica nessa região, hoje se sabe que o Swahili ele tem influência tanto de árabes, originalmente, inclusive, a palavra Swahili provavelmente tem origem árabe, e até indianos. Então hoje a gente consegue tracear que nesses bantus especificamente começou a se formar uma forma de vida com muita influência de outros povos árabes e principalmente os indianos. A ponto inclusive de ter algumas relações interessantes, que Swahili é a língua que se usa para nomear personagens do Rei Leão. Ah, é? Simba, por exemplo, é uma palavra em Swahili, se eu não me engano, significa filhote. Mufasa significa rei. E originalmente, portanto, constituía-se como uma forma africana. Hoje sabemos que já é uma forma mestiça, que é um idioma que tem influência arábica. Então, nessa região específica, já começa a aparecer em alguns vestibulares a caracterização de cidades como Mogadíscio, como a ilha de Zanzibar, na Tanzânia,
e como em Moçambique, com a cidade de Maputo, que se formam como portos que tinham como intuito escoar a produção agrícola de áreas do interior, próximo ali do Lago Malawi, e que encontravam nos indianos e nos árabes seus principais consumidores. Imagino. É tudo rota comercial. Comercial, E a gente acha que isso, por exemplo, isso aí só começa a ser ocupado com o português, passando ali, mano, isso aí já desde o começo da Idade Média. Já é rota há muito tempo, é isso? Por isso que o português, por exemplo, teve muito mais facilidade de navegar nessa parte da África, porque, de fato, utilizando ali alguns marinheiros e imediatos árabes... Já conheciam. A parte ocidental não, mas a parte oriental já conheciam. Então é uma navegação mais direta, né? Perfeito. No ponto de vista do interior, só para citar muito rapidinho, tem um império que se forma no período moderno, que é o Império do Zimbábue. A gente sabe muito pouco sobre ele, a gente sabe que provavelmente tem uma economia de pastoreio ali agrícola, mas que mostra que os povos dessa região tiveram uma centralização política e não sabemos exatamente se são matrilineares ou patriarcais, não temos total certeza, provavelmente patriarcais, mas ainda é um império que a gente tem muitas fontes a partir da arqueologia. Então, não são povos que desenvolveram formas escritas, a não ser aqui nesse caso, porque árabe forneceu aqui uma forma de escrita que faz com que a gente tenha muito mais fontes. Então, sabemos do grande império do Zimbábue por alguns elementos, mas para ir para o outro lado da África, para a costa ocidental, há um reino que nos interessa bastante, que é o Reino do Congo. Passo? Pode passar. O Reino do Congo é um reino interessante porque ele se forma no final da Idade Média e ele vai até a Idade Contemporânea, né? Até 1888. E é engraçado porque o Reino do Congo, ele é um reino que tinha bastante organização política originalmente nessa área, que é essa área da costa ocidental da África. Utiliza principalmente o rio Zaire como forma de produção agrícola, então também é uma sociedade que começa a se desenvolver sobre práticas agrícolas. Provavelmente bantus que migraram para essa região e começaram a produzir. E a questão fundamental é que o Reino do Congo tem ao redor uma série de pequenos reinos que, quando o português tiver contato, ele vai chamar de reinos vassalos, né? Hoje a gente não consegue usar essa expressão porque é uma expressão eurocêntrica, mas o que a gente sabe é que o Reino do Congo era, na verdade, um centro político que tinha ao redor várias outras pequenas monarquias que estabeleciam uma relação ambígua com o Congo. Tinha hora que o Congo era mais impositivo e impunha para essas populações pagamentos de tributos em forma de trabalho, em forma de produção agrícola, tinha hora que eles tinham relações mais amistosas. E o que a gente sabe é que o Reino do Congo é um reino de matriz patriarcal. Esses reinos ao redor não necessariamente. Tem muito reino matrilinear ou matriarcal. E aí o que é interessante, como o Reino do Congo começa a se desenvolver já no final do século XIV, no primeiro século de desenvolvimento do Congo, eles entram em contato com os portugueses. Porque os portugueses começam a navegar... Descem ali, né? Para tentar encontrar uma rota para a África e para a Índia, né? O Felipe. Pode falar. Isso aqui, mais escuro, seria o Reino do Congo. O Reino do Congo, é isso? Tá, no mapa aqui tem a República Democrática do Congo. São só formas de menção dos países atuais que estão ali ao redor. Ah, não. Então beleza. Não então tava imaginando aí. Pega Angola e tal. Isso. Tanto que Angola não existe nesse momento, né? O que existe ali é uma região, que é a região do rio Kwanza, que os portugueses vão até fundar uma feitoria chamada Luanda, mas que não é exatamente um território unificado, né? E aí o interessante são duas coisas. Primeiro, a gente tem muita fonte sobre o Reino do Congo por causa dos portugueses, que sabemos, meados de 1480, 81, conforme os portugueses fundam a feitoria de Luanda, a relação entre o Reino do Congo e Portugal se torna tão próxima que o Reino do Congo até então tinha uma linhagem masculina, patriarcal, e que tinha um monarca que a gente chama de Manicongo, que é uma espécie de título no qual ele lidera todos esses pequenos reinozinhos. E o Manicongo vai se converter ao cristianismo, vai se rebatizar de Dom João I do Congo, em 1481. Meu pai. Por quê? Porque o Reino do Congo vai se tornar um dos principais aliados portugueses naquele lugar, né? E aí é um tema controverso, assim, tenso para discutir, mas o que o Reino do Congo vai ser? É uma relação de idas e vindas, não é uma relação o tempo todo estável, mas o Congo vai se tornar um dos aliados portugueses na captura de escravizados em áreas do interior. E aí o Reino do Congo normalmente capturava povos menores e revendia aos portugueses em troca de alguns produtos, principalmente aguardente, tabaco e algumas formas de tecido, né? Então tiveram alguns reinos na África que, com a presença europeia, se tornaram abastecedores
da lógica escravista. Nós sabemos hoje que os achunianos também vendiam escravizados para os bizantinos, embora não numa escala sistemática, mas como já existia escravidão desde a antiguidade, já existia ali também. A questão é que na antiguidade isso não era ligado a um grupo étnico específico, aqui começa a ser. Né? Basicamente um povo que tem ali o domínio do território, seja lá de que forma for, militar ou uma imposição, guerreira, pega um povo menor para vender para fora. E isso é algo característico assim, de várias partes do mundo, cara. Exato. Isso sempre aconteceu. Agora, a história se repete. Só que na África não há uma sistematização até a vinda do europeu. Então o que o europeu cria? Que ele cria um sistema onde o Reino do Congo passa a se especializar na captura de escravizados para revenda aos portugueses. Então, escravidão já existia. O que não existia era um sistema escravista e principalmente dentro de uma lógica étnica baseada na cor de pele, que isso sim quem vai criar são os europeus. Né? A escala também era completamente diferente, ou não? Porque não é sistêmico, né? Você não tem uma economia em volta. A escravidão era algo fortuito, ligado a processo de conquista, rivalidades, em que você capturava ali alguém. Povos que, né, dominavam outros povos, escravizavam. Ponto. E a escravidão não é necessariamente algo cuja violência é cotidiana, né? Em Roma, por exemplo, os escravizados tinham vida, tinham uma atividade de lazer, casavam, se constituíam família, mas tinham que trabalhar de forma obrigatória durante determinados momentos, né? Então não é toda a escravização, por exemplo, que envolveu chibatada. Essa é uma escravização portuguesa, né? Essa é uma escravização europeia. E aí o doido é que nós temos notícia a partir de alguns livros que há uma rainha de um desses reinos periféricos, que é a rainha Nzinga, que vai estabelecer, principalmente no território de Lunda, que é um desses territórios ao redor do Reino do Congo, ficava ao sul, uma lógica de resistência, porque conforme os congoleses começam a capturar para os portugueses, né, algumas relações amistosas diplomáticas que eles tinham ao redor começam a ser interrompidas em troca de um processo de maior imposição, né? E aí essa rainha Nzinga, que aparece como Ginga nas nomenclaturas portuguesas, é uma rainha que estabeleceu formas de resistência, luta, e que inclusive começou a utilizar a presença dos dominadores europeus em seu favor. Ela viveu no século XVII, por exemplo. Essa é conhecida. É conhecida. Quer ver? Pode passar. Pode passar? Pode passar. Caiu na Unicamp. Por isso que é conhecida. Caiu na Unicamp. E a Nzinga, como eu disse, ela é de um pequeno reino da região de Lunda, que a gente chama de Ndongo. É um desses reinos que o português chamava de vassalo, um desses reinos que ficavam ao redor do Reino do Congo, e teve uma relação ambígua com o Congo. Tá. Porque há um período de relações amistosas, mas com a chegada do português começa esse processo de imposição. Então é uma rainha que vai ser responsável por estabelecer formas de resistência, que vai lutar contra o Reino do Congo e que vai manipular a partir dessas relações formas de alianças com vizinhos, não só com os congoleses, mas com a disputa das matrizes europeias pelo tráfico. Porque, por exemplo, o século XVII é o momento que a Holanda começa a sua expansão marítima, né? Aliás, sempre lembrando, não existe Holanda, embora o próprio vestibular mostre a Holanda como país. A Holanda é uma região de um país chamado Países Baixos. Perfeito. Eles mandaram um documento no passado pedindo para o Brasil parar de chamar de Holanda, e a gente não para de chamar de Holanda, mas enfim. A gente é teimoso. O holandês começa a disputar com Portugal os principais tráficos, né, os principais portos escravistas. E a rainha Nzinga vai fazer parte desse processo. Então ela vai, em determinado momento, se aliar aos holandeses contra os portugueses. E aí depois ela muda de lado para sempre conseguir se manter. E ela vai ser muito longeva, ela vai morrer com mais de 60 anos de idade, porque soube manipular esses interesses externos para sempre conseguir manter uma forma monárquica, né? Então é uma condição muito forte por parte de mulheres que constituem na África formas de resistência. Repara que isso é um tema que tem aparecido constantemente na história da África. E aí a questão, né? A rainha Nzinga, governante seiscentista do Ndongo, no reino da África, situado na atual Angola, chegou ao poder graças à sua competência militar, a diplomacia bem-sucedida, manipulação da religião e de conflitos entre potências europeias. Ela criou as condições para as primeiras sublevação popular Mundu, que é a etnia de origem bantu que ela pertencia,
contra a exploração portuguesa ao atrair para sua causa os chefes que estavam sob influência europeia. Depois conquistou o reino vizinho de Matamba e o governou por 3 décadas junto ao que restou do poderoso reino de Ndongo. Desafiou 13 governadores portugueses que regeram Angola entre 1622 e 33. Apesar de seus feitos e o longo reinado comparável ao de Elizabeth I da Inglaterra, ela foi descreditada pelos contemporâneos europeus e por autores posteriores, né? Então essa linhagem matriarcal por parte de uma rainha que foi por meio desses reinos periféricos ao Congo, conseguindo constituir formas de governo, formas de organização e de resistência, manipulando as rivalidades entre os grandes reinos europeus, né? Chegou a se aliar com os holandeses contra os portugueses. E aí ele pergunta, né? Com base no excerto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que a rainha Nzinga utilizou como estratégias políticas para conter o avanço português em seus territórios, a formação de alianças com reinos vizinhos, a exploração dos conflitos entre Portugal e Holanda e a interferência nas redes de tráfico alternativa correta. Perfeito. E as outras, porque estão... Expulsou os portugueses de Angola? Não expulsou. E reconstruiu o reino de Ndongo e sua extensão original através da política de distribuição de terras aos Sobás, que aceitaram sua legitimidade ao trono. Sobás é uma lógica política ao norte dos Yorubás. E ela não expulsou completamente os portugueses, pelo contrário, ela manipula o tempo todo. Tanto que, assim, ela fez parte de redes de tráfico? Fez parte. A hora que fazia bem pra ela, pro povo dela, ela articulava ali na diplomacia, basicamente é isso. Uma forma de resistência, né? Ou alguma forma de sobrevivência dentro de um sistema. Opa. C. Aboliu o tráfico atlântico de escravizados? Não. Ela manipulou isso, ela fez parte desse processo. Tinha hora que ela favorecia holandeses, tinha hora que ela batia contra portugueses, mas não necessariamente constituindo uma lógica de abolição. E D. Enfrentou um mundo onde o imaginário monárquico e o ideário político eram hegemonicamente masculinos, e assim como a Rainha Elizabeth I não teve sucesso político e militar, o próprio texto mostra que ela teve sucesso político e militar. E vamos pensar que a Rainha Elizabeth I também teve. Também. As duas tiveram. Por mais que a Elizabeth I tenha perdido muitos territórios no processo de emancipação de África e Ásia, não dá para dizer que é uma soberana que não teve longevidade, que não teve certos desenvolvimentos. Ou seja, a alternativa D está completamente equivocada. Perfeito. Passou? Passou. E para terminar na sua primeira parte, excelente, os Yorubás, né? Os Yorubás são dessa parte da África que a gente chama de Sahel. O Sahel é hoje a região mais populosa do continente africano, tem vários países importantes, né? Vejam os países hoje em que o Yorubá ainda é um núcleo linguístico, ali à direita. Tá aqui? Aí, ó, exato. Nigéria, Togo, Benin, Gana e Serra Leoa são territórios que se consideram originários da cultura Yorubá. Ah, tá. Ainda pula... Embora ali também tenha algumas relações na Costa do Marfim, depois ali na região de Burkina Faso, um pouco mais ao norte, Níger, mas principalmente esses 5 países são aqueles que reivindicam para si a língua Yorubá. E então, Yorubá é algo também que me é familiar. Porque tem muita influência no Brasil, né? E aí é interessante pensar que a gente já está começando a falar, como entrando no período moderno, na diáspora e no processo de escravização de africanos e africanas, afrodescendentes e afrodescendentes, dentro do nosso país, né? E aqui é importante pensar que, do ponto de vista latitudinal, nós estamos numa área próximos da Europa em relação, por exemplo, ao continente americano, né? A gente está na mesma linha do Nordeste brasileiro, o que fez com que o tráfico acontecesse de forma muito forte entre essa região e a região de Salvador, Pernambuco. Então a cultura iorubá, ela é muito presente no Nordeste brasileiro. É também no Sudeste, mas ela é muito presente no Nordeste brasileiro. Há quem diga, inclusive, que algumas das nossas principais rítmicas, né, o samba, por exemplo, ele não tem origem no Rio, ele tem origem na Bahia. E aí é uma discussão regional que eu não quero entrar muito, mas porque ela tem lógicas rítmicas originárias das formas de percussão iorubás, né? Perfeito. E aí o interessante é o seguinte, originalmente os Yorubás, eles não constituíam um grande reino unificado, viviam em cidades-estado, ou seja, em lógicas de fragmentação política, tinha uma religião politeísta baseada em entes que nós chamamos de orixás, né? Não é exatamente a mesma coisa que a Umbanda ou um Candomblé, essas já são religiões abrasileiradas, né? Perfeito. Ou seja, não é exatamente como lá, mas tem uma relação muito própria com a ideia dos entes representando formas naturais, formas de comportamento humano. É interessante que a rítmica da percussão é algo muito forte, né? O Yorubá, ele se disseminou por boa parte do ocidente africano e essa rítmica foi levada em forma musical, né? Tanto que é muito tratado no Brasil a partir das relações de musicalidade. E como existe ali uma certa melodia em escala pentatônica que teve muita influência na música africana, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? E essa relação da percussão para nós é muito forte.
e ao mesmo tempo constituindo rítmicas diferentes que depois serão apropriadas por formas civis, ou seja, na cultura iorubá, o acesso que você tem ao divino, ele estabelece rítmicas diferentes de acordo com qual é a súplica, ou seja, o que você está pedindo, e para que entidade. Cada entidade tem seu som, cada entidade tem sua rítmica, né? E sua forma específica de apropriação da ritmicalidade. Por isso que, por exemplo, do iorubá vem ao mesmo tempo músicas extremamente, que o norte-americano chama de sorrow, melancólicas, assim como blues, por exemplo, e ao mesmo tempo ao samba brasileiro, muito mais animado. O blues também tem sua origem no iorubá. Tem seu pezinho no iorubá. Então tem tanta ritmicalidade um pouco mais melancólica como uma um pouco mais agitada e animada, porque depende da forma como se acessar os divinos. E o interessante é que como são sociedades sem escrita, né, ou ágrafas, eles constituíram os iorubás especificamente uma figura chamada griot, cuja responsabilidade é ser uma espécie de biblioteca humana. Então, eles têm um indivíduo que, como uma espécie de sacerdote, embora não seja exatamente alguém ligado à religiosidade plena, né? É um indivíduo que tem como responsabilidade armazenar todas as histórias e toda a tradição de uma sociedade e passar pelas gerações. Então é uma sociedade que conseguiu criar formas muito sistemáticas de vida, porque embora não tenha escrita, conseguiu passar de geração para geração práticas comportamentais muito claras, né? A ponto de hoje as principais fontes de estudos dos iorubás sejam ao mesmo tempo arqueologia, ao mesmo tempo entrevista, falar com as pessoas, né? Porque a reminiscência dessas relações culturais é muito forte. Importante pensar que isso também tem reminiscências no Brasil, né? Essa ideia de uma cultura africana que tem muito nas tradições familiares, passadas geração para geração, práticas das suas relações culturais, e mostrando que sociedades sem escrita também podem criar mecanismos muito complexos de disseminação de informações, passagem de tradição e assim por diante. Perfeito. E aí, só para contar muito rápido, começa a se formar ali algumas unidades territoriais com a intromissão do Islã. A ascensão do Islã, a partir de meados do século VIII depois de Cristo, começa a criar, principalmente em áreas mais próximas do rio Níger, no deserto do Saara, alguns impérios. E aí tem duas distinções que esse mapa da esquerda mostra pra gente. Os impérios mais ao norte são impérios islamizados, Songhai, Gana e Mali. São os principais impérios ligados a tradições de natureza islâmica, em que suas capitais, Mali tem na sua principal cidade a cidade de Timbuktu, e o Songhai, a cidade de Gao, eram grandes centros comerciais. Então tinham por parte desses impérios rotas comerciais que passavam por áreas de oásis e que ligavam toda a região sul do Sahel ao norte da África. E por isso muitos produtos, ouro, marfim, e não é produto, mas é gente tratada como tal, escravizados, passavam por esses impérios e eram revendidos no Mediterrâneo para ser consumido na Europa. Esses aqui, né? Esses três, Por exemplo, por parte do Reino do Mali, a gente sabe que em meados de 1250, quando ele se forma, eles revendiam escravizados para o norte da África que eram comprados pelas cidades italianas. Por isso, se você fosse a Veneza, por exemplo, você ia ver ainda resquício de trabalho feudal no campo, você ia ver trabalho livre assalariado da burguesia na cidade, e você ia ver escravizado de origem africana trabalhando como serviçal nas casas, porque vinha dessa região da África por meio dessas rotas islâmicas, né? A questão é que, como eu disse, quando Portugal começa a navegar por ali, isso começa a se tornar mais sistêmico, que era esporádico, começa a acontecer de forma cotidiana, e aí esses reinos ao sul, que é o reino de Assante, o reino de Daomé, e o reino de Benin, que tem como adjacente o reino de Oio, são reinos de natureza iorubá que são resistentes a esse processo, ou seja, existiu uma certa rivalidade por muito tempo entre essas regiões ao sul e as norte, porque os reinos do norte escravizavam povos do sul. A ponto de gerar uma palavra chamada Nagô, que no iorubá significa indivíduos que eram escravizados, e que com o passar do tempo, por parte desses portos, com a intromissão dessas relações portuguesas, passaram a também ser reinos de escravização, ou seja, com a presença portuguesa, também o reino do Benin, também o reino do Daomé, serão portos de acesso para o português conseguir escravizar pessoas, né? Então é o que começou com esses reinos islamizados, mas depois vai vir com esses indivíduos. E aí, só para mostrar assim rapidão, se puder passar rapidinho. Passar. Só para mostrar os três principais reinos, né? Gana, Songhai e Mali, olha como eles tomavam toda a região do rio Níger, né? Faziam esse entreposto entre o norte da África e o Sahel. E a questão que eu selecionei para falar sobre isso, que é uma questão que fala exatamente, olha só, Albert Einstein, prova de 2023,
Como a maior parte das comunidades tradicionais africanas eram sociedades ágrafas, portanto sem escrita, a palavra falada era uma das formas que homens e mulheres tinham de se conectar com o mundo divino e sobrenatural, era o elo entre o passado, o presente e o futuro. Né? Então, como o vestibular hoje está enfatizando essa relação desses povos iorubás e dessa capacidade de gerar conhecimento e tradição mesmo sem escrita. Né? Perfeito. E ao abordar aspectos das sociedades africanas antigas, o excerto destaca os mecanismos de preservação e transmissão de tradições e costumes locais, mesmo sem a escrita. Ou seja, para a gente parar com essa bobagem que só povo escrito, só povo que desenvolve escrita é povo desenvolvido. Né? Perfeito. É isso. A. Alternativa A. Termina aí eliminando as outras alternativas, por favor. Fragilidade cultural provocada pela persistência de preconceitos e formas de comunicação arcaicas. Não é isso que está falando o texto. E se você falar em formas de comunicação arcaica em qualquer vestibular, sempre marca a alternativa como equivocada, a chance disso fragilidade cultural. Por mais que provocada por preconceito, tivesse atenuado, mas, mano, comunicação arcaica. Num vestibular de 2003, você marca uma alternativa como essa, e eu finjo que eu não conheço os nossos alunos na rua. Seu subdesenvolvimento local, de novo, provocado pela carência de formas articuladas de linguagem, de arte. Ele acabou de dizer que é uma forma de articulação extremamente complexa de linguagem, que é oral, não é escrita, mas é comunicação. D, as estratégias de organização política e econômica das comunidades locais. Enfim, eu gosto de chamar essa alternativa de plateuminto. Ela não tem absolutamente nada a ver com o texto. Se ele tivesse escrito plateuminto, daria na mesma. Tá completamente equivocada. Não é sobre isso o texto que ele tá falando. E aí a importância da ação catequizadora e educadora é exatamente o contrário, né? O que ele tá falando é que existe uma tradição ali antes da presença do europeu que já aferia intensa complexidade e passagem de informação. Perfeito. Isso. Deu aí, hein, cara? Até que conseguiu cumprir os próximo de 50 minutos. Tô suando um pouquinho? Tô. Se foi muito rápido, um pouco mal. Pra você que achou muito rápido, põe no ponto 5 e vem acompanhando. A tecnologia hoje tem essas possibilidades maravilhosas, né? Vai pausando, vai olhando o mapa. Exato. Fui tentando aqui, falei, peraí, o que tá onde? Tá muito rápido pra mim. Ao mesmo tempo, se por acaso sentir facilidade, mete 1,5, 2 e vai embora. É o que eles mais fazem. De forma geral, não sei como, mas fazem. Felipe, o que ficou pra parte 2? Vamos falar só um pouquinho sobre a questão da diáspora e da relação com o Brasil para depois discutir os temas de século XIX e XX, ou seja, a gente percorreu Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna. Na parte 2 vamos falar sobre contemporânea, né? E é quando a África passa a ser, de fato, colonizada. Repara, a gente não falou em colonização aqui, né? A presença portuguesa. O Portugal coloniza o litoral, ali num pequeno forte, chamado Feitoria, mas não houve colonização da África. Isso vai acontecer no 19. Vai lá só fazer comércio mesmo, colonizar de fato. Isso, dominar áreas específicas e muito litorâneas. Sim. Colonizar a África é neocolonialismo do século XIX, tem a ver com Revolução Industrial. Que vai para Angola, Moçambique, Portugal, né? E a França com seus 17 territórios. Inglaterra com 19 e assim por diante. E aí depois do galera chega em peso atrás de tudo que existe na África. Exato. E aí é uma interiorização do controle europeu, que não está só nas áreas litorâneas, só comercializando. E aí depois a descolonização, que é o processo de emancipação do continente africano durante o século XX. Que tem caído também. Exato. E aí que já... A aula de hoje, essa primeira aula, né, ela é muito história. A segunda já vai começar a dialogar com sociologia, com geografia, com atualidades, porque aí a gente já começa a discutir como conflitos contemporâneos da África têm relações profundas com o neocolonialismo e com as independências da África, que é a nossa parte número 2. Perfeito. Então não percam a parte 2, que será agora que os europeus vão chegar de acordo na África e depois vai rolar conflito, depois descolonização da África. Basicamente é isso. Que também tem conflito. Não, conflito não para. É isso. Mas a ideia é essa. Então, a África é contemporânea, né? Fechou. Isso. Felipe, muito obrigado. Muito de nada. Eu espero que tenham gostado. Também espero que você tenha gostado também. Muito. Esse muito modelo. Legal. Adoro podcast. Eu ouço o tempo todo na minha casa, então... É isso. Acho muito bom. Fechou. Então até a próxima. Se você gostou, reage aí, curte, compartilha, manda mensagem, dá sua opinião. Poxa, seria legal ter uma aula sobre determinado tema, determinada disciplina. Isso tem caído e ninguém fala aqui no meu cursinho, enfim. O que vocês quiserem, por favor, vão dando feedback, tá bom? É isso. Sigam o H+ nas principais redes sociais do mundo. É isso, né? É isso, né? Instagram, Twitter... Rede social é global. Global.
Em alguns lugares... Menos na China, né? Em alguns lugares não tanto, mas beleza, é isso. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau. Valeu, Felipe. Obrigado. Nós, valeu, Matheus.